Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre um texto que eu escolhi para a gente discutir. Claro que a gente não tá junto, então a gente vai discutir de longe mesmo. E eu fui pensando aqui algumas coisas que a gente podia, se a gente tivesse na sala, que vocês podiam estar me perguntando. Mas, para a gente começar, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que significa a palavra texto? O que é um texto, afinal de contas? Se a gente não sabe o significado de uma palavra, o melhor lugar para a gente achar esse significado é naquele livro que sabe de quase todas as coisas, para não dizer todas, que é o dicionário. Eu fui ao dicionário e fui lá buscar qual era a definição que o dicionário trazia, o significado da palavra texto. No dicionário, se a gente procurar a palavra texto, ele vai dizer isso aqui, ó. Texto é um conjunto organizado de palavras, expressões, frases de uma língua que, escritas por um autor, compõem uma obra, um livro, um documento. Então, um texto nada mais é do que quando a gente pensa, organiza as nossas ideias sobre um determinado assunto e coloca no papel. A gente pode escrever textos muito longos, a gente pode escrever textos curtos. Quando a nossa ideia ela tem mais do que uma frase, duas, três, ela tem um início, meio e um fim, e a gente consegue passar isso da nossa ideia, da nossa cabeça, para as palavras no papel, isso se chama texto. E existem vários tipos de texto, inclusive. Não é só um tipo que a gente pode escrever, existem várias maneiras da gente escrever um texto. A maioria dos textos que a gente trabalha agora, no segundo ano, são textos informativos. Vocês repararam que sempre são textos tirados de uma revista, de um jornal, alguns textos que nos informam alguma coisa que a gente não sabia. Eles trazem informações. Então, um texto informativo serve para informar, para trazer alguma informação nova para a gente, certo? Eu tenho aqui um texto que eu vou ler para vocês, que ele tá, inclusive, no livro de português, que era o nosso livro até o ano passado, agora mudou um pouquinho. E esse texto ele foi retirado de uma revista chamada Ciência Hoje para as Crianças, que eu adoro. Eu sempre vou lá nessa revista para buscar textos legais para vocês, porque os cientistas escrevem coisas bacanas e a gente pode aproveitar. Então, olha como é que é, ouça bem, esse texto que eu vou ler para vocês. O título desse texto é Insetos à Mesa. Insetos à mesa? Como assim, prof? A gente vai colocar uma mesa e vai encher de insetos? Escutem. Insetos à mesa. Fritos, torrados, moídos, escolha o seu e bom apetite. Já deu para entender mais ou menos, né? Imaginar-se devorando um prato de insetos pode despertar pavor ou nojo em muita gente. Mas sabia que em diversos países os insetos são iguarias de dar água na boca? Detalhe, eles também são nutritivos. Sabe o que é iguaria? É uma coisa muito gostosa, muito apetitosa. Então tem alguns países que comer inseto é uma coisa, uau, maravilhosa. Ó, no Japão e na China, larvas do bicho da seda são usadas para fazer biscoitos. Na Tailândia, mais de 90 espécies de insetos são apreciadas fritas, torradas e temperadas. No México, percevejos são vendidos crus, moídos com pimenta, para serem usados como condimento na comida. Condimento é tipo um tempero a mais, e no México eles gostam muito de tempero. Na zona rural mexicana, ou seja, na área em que tem as fazendas, os sítios, a roça, a gente mora na zona urbana. Na zona rural mexicana, costuma-se mastigar a parte superior do abdômen dos percevejos e sugar o seu conteúdo. Dizem que é um bom remédio para reumatismo. Reumatismo é uma doença que dá nas articulações, nos músculos. Dizem que faz bem, tá? O texto está dizendo. Até mesmo no Brasil, os insetos estão à mesa. Em nosso país, eles são consumidos como alimento por populações indígenas e rurais, ou seja, algumas tribos indígenas comem insetos e algumas pessoas que moram de novo na zona rural, que é uma zona mais afastada do centro da cidade, que é a parte urbana, também comem insetos aqui no Brasil, não é só em outros países, não.
As formigas tanajuras, por exemplo, são fritas no próprio óleo que soltam ao serem esquentadas. Misturadas ao arroz e feijão, substituem a carne no prato de muitos brasileiros. Então, esse texto está dizendo para nós que existem muitas pessoas por aí que comem insetos. Quando o título do texto diz lá, insetos à mesa, ele quer dizer que os insetos estão servidos para quem quiser comer. É claro que a gente não pode sair por aí comendo qualquer inseto. Ah, eu achei uma formiga na minha casa, vou comer. Não, não é isso. Aqui o texto está dizendo que as pessoas que têm o hábito de comer insetos fazem e preparam esses alimentos de uma maneira diferente, compram esses insetos para comer, né? Ou sabem como fazer. Por favor, não vão sair por aí comendo inseto. Eu sou ali, ó, no começo do texto que diz que a gente pode despertar pavor ou nojo em muita gente. É o meu caso, eu acho meio nojento comer inseto. Mas, né, o que seria do tamanduá, se ele não comesse formigas e cupins, ia morrer de fome, coitado. Então, cada um come o que dá para comer. Eu trouxe esse texto para vocês para que vocês tivessem essa informação nova, que vocês ficassem sabendo que em alguns lugares, em alguns países do mundo e até aqui no Brasil, algumas pessoas comem alguns tipos de inseto. Esse aqui é um exemplo de texto informativo. Lá no site, no Ciência Hoje das Crianças, o texto continua. Mas eu retirei só um trecho, que era o trecho que mais nos interessava, porque depois ele vai falar um pouquinho como é o nome das pessoas que comem inseto, que tem uma palavra que determina essas pessoas, enfim. Mas eu achei meio chato de colocar aqui para vocês, que daí ia ficar muito comprido. O que eu queria que vocês pensassem um pouquinho é o que é que esse texto quer nos ensinar? Qual é a informação que esse texto quer nos passar? Se ele é um texto informativo, ele está passando alguma informação. E a gente sempre precisa pensar o que será que esse texto quer me ensinar? O que de informação nova ele está trazendo para mim? Muitas vezes o título já nos ajuda a saber sobre o que um texto vai falar, porque o título tem que combinar com o texto. A gente já conversou isso na escola, que às vezes tem muitos autores que primeiro escrevem todo o texto, escrevem todo o livro, escrevem tudo que eles querem para depois achar um título, e tem outros que partem do título para daí conseguir escrever o seu texto, porque essas duas coisas precisam combinar. Não adianta esse texto aqui estar falando sobre inseto e o título dele ser, por exemplo, os ovos que eu ganhei na Páscoa. Não faz nenhum sentido, certo? Então, toda vez que a gente vai escrever um texto, que a gente já sabe agora, que é quando eu penso, organizo e coloco isso no papel, eu preciso pensar no meu título do meu texto, para ele combinar com o que eu vou escrever. Eu preciso pensar que o meu texto precisa ter partes bem escritas de começo, meio e fim, para a pessoa que está lendo entender o sentido da minha ideia. Então, toda vez que eu vou fazer um texto, eu tenho que prestar atenção em algumas coisas, sim, que são relevantes e importantes, certo? Eu fui parando aqui na leitura do texto em algumas palavras que eu achei que vocês pudessem não conhecer. E eu já fui atrás do significado dessas palavras para ficar mais fácil para vocês. Então, quando eu li aqui, ó, eu parei aqui na palavra iguarias, porque eu achei que é uma palavra nova. Iguarias são alimentos muito raros, muito exóticos, com sabores diferentes. Nutritivos eu nem parei, mas nutritivos são coisas que têm nutrientes, alimentos que têm nutrientes para o nosso corpo, então são bons para a nossa saúde. Parei aqui também na palavra condimento, que é um tipo de tempero mais forte para a gente colocar na comida. Parei também quando eu disse na zona rural, para explicar para vocês que zona rural é uma zona diferente da zona urbana, da onde estão os grandes centros das cidades. A zona rural fica mais afastada, são fazendas, são sítios, é lá que as pessoas vivem da plantação, principalmente. Parei também na palavra reumatismo, que é uma doença que dá nas nossas articulações, que não é uma palavra que a gente ouve muito, a não ser que alguém da nossa família tenha essa doença. E nas populações indígenas. Também tinha aqui formigas tanajuras. Formigas tanajuras
As tanajuras são um tipo de formiga. Existem vários tipos de espécies de formigas diferentes. As tanajuras são um tipo. E só, porque eu acho que vocês conseguem entender o resto desse texto, certo? Vou mostrar para vocês aqui uma imagem que tem no texto, ó. No Ceará, as formigas gigantes, conhecidas como tanajura, viram um dos pratos mais disputados entre os agricultores. Então, ó, aqui é um pratão de formiga gigante, formigas tanajuras, que pode ser comido lá no Ceará. Certo? Então, agora, a prof escreveu esse texto para vocês e eu vou mandar na sequência algumas perguntas sobre ele que eu quero que vocês pensem e respondam. Ai, prof, tenho dúvida. Volta no texto, vem aqui no vídeo de novo e qualquer coisa me pergunta que eu vou estar aqui, certo? Um beijo. Até depois.